E aí galerinha, aqui quem fala é o Vinix. E hoje dessa vez eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje é um vídeo que eu vou ensinar a colocar o uniforme no Dream League Soccer. Funciona em todos os Dream League 16, normal, é tudo a mesma coisa. Então eu vou ensinar aqui facilmente. Você entra aqui no Chrome ou no seu navegador qualquer. Você pesquisa assim, eu vou deixar o link na descrição, mas você pode pesquisar assim, uniforme do Leicester para Dream League. Pesquisa isso, eu vou deixar o link do site dos caras aí na descrição, então beleza. Aí vocês vêm aqui, ó, fácil. Eu vou ensinar a botar o uniforme e botar o logo do time. Eita porra. Olha os bugs. Já deixei um aberto aqui porque eu sabia que ia ficar dando essas propagandas chatas. Então, beleza, pronto. Então vocês... deu a mesma bosta, galera. Olha, pronto. Então, galera, aí vocês vêm aqui, ó. Beleza, vocês estão aqui no site, aí eu quero esse uniforme. Deixa eu ver, eu vou escolher esse preto aqui, porque é bonitão. Você clica aqui, link, Leicester City. Espera aí, porque minha internet tá foda. Pronto. Foi, eu acho. Beleza, aí depois que carregou a imagem assim, vocês clicam aqui, ó, no link da descrição e vai em copiar. Depois de você ter copiado, você sai do jogo, entra no Dream League Soccer. Depois de entrar no Dream League Soccer, espera logicamente ele abrir, né? Espera ele abrir aqui. E galera, eu vou ver se eu trago um episódio de Dream League pro canal Vinix Play, então. Beleza. Ganhei 10 moedinhas, né? Beleza. Toque para jogar. Aí vocês vão vir aqui, ó, meu perfil, não é meu perfil, meu clube, pronto, editar kit, ok, aí vocês vêm aqui, ó, importar kit, aí vocês vêm, clica assim, bem aqui, segura, até aparecer colar URL, depois vocês colam e clica concluir, aí vocês clicam em aceitar, vai estar baixando, depois de baixado, ok, ó lá, pronto, uniforme, aí beleza, vocês vão aqui, ó, olha que... Aí vocês podem vir aqui, vai ser esse daqui o seu uniforme. Então se vocês quiserem o outro, uniforme visitante. Vocês vêm aqui, sai do aplicativo de novo. Vocês vêm aqui no site, aí vocês saem desse, lógico, né? Aí vocês vêm aqui, ó. Aí vocês escolhem outro uniforme. Eita, eu vou escolher, eu acho que o branco ou o azul, não sei. Eu vou escolher o branco. Vocês escolhendo o branco, você vem. Pega no link, copiar, copiado para a área de transferência, beleza. Você entra no jogo de novo, aí vem aqui, ó, tá no kit de visitante. Aí você vem aqui, ó, segura nessa barrinha, vai até aparecer colar URL. Aí você colou, aceitar, baixando, download completo e já era. O uniforme aqui certinho. E ó, dá pra trocar até, cadê? Eu acho que aqui dá pra trocar. Dá pra trocar o de goleiro também, verdade. Vamos lá. Pra mostrar pra vocês também o de goleiro, né? Vamos mudar todos aqui, ó. Então pegando aqui um de goleiro. O goleiro dentro de casa é bonito. Então escolhi esse mesmo. Dentro de casa. Pega, cola. É só isso, galera. Em todos os Dream League. E no outro Dream League é só você ir lá e procurar onde que... arruma o seu lugar, procura onde que você pode importar. Depois que achar, só colar o link e já era. Vai estar download pronto, olha lá. Uniforme aqui. Eu vou trocar até o logo também daqui a pouco. Só deixa eu pegar do goleiro fora de casa, né? Deixa eu pegar aqui, né? Desculpa, galera, meu nariz tá zoadão. Tô meio gripado, né? Então, beleza. Trocar do goleiro de fora de casa. Aqui, ó, você vem aqui, importar kit, colar URL, aceitar, baixando, ok, já era. Então, aí você vem aqui, ó, editar, aí eu agora vou para importar logo, vocês vêm lá no site também de novo, sai aqui, né, vem, pega, sai, tipo assim, vocês não clicam, vocês clicam na imagem, tá ligado? Clica assim, ó, aqui, ó, aí, na verdade vocês têm que clicar no link. Em cima da imagem.
Aí vocês vêm, colou pra área de transferência, volta pro jogo, clica aqui, ó, colar URL e já era. Aceitar, prontinho. Agora, ó, Leicester City, ó, gestão do time. Cadê? Onde que eu posso? Vou ter que me ir lá de novo pra mostrar o uniforme. Eita, pô, fui no lugar. Aqui, ó, meu clube. Ó lá, uniforme aqui, ó, prontinho, ó, do Leicester City. Aí já era, aí vocês escolhem o time de vocês. E é isso, então se vocês gostaram do... Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, favorite, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. Então, é isso, funciona em todos os Dream League. Então, entre também no meu outro canal, que é de jogos. Eu trago Dream League sim. É o Vinix Play, link na descrição. Então, valeu, falou e fui!